O Lula trai o Maduro. O Lula deveria apoiar o Maduro integralmente. Por quê? Porque o Maduro é o último nacionalista do continente e ele representa também, pode se encaixar no aspecto multipolar, mas não importa isso aí. O Lula está dentro dessa aliança Vaticano-dialética, parte da esquerda, né? E o Lula traiu o Maduro. Seja por qual razão for, ele resolveu largar o Maduro de canto. É o que o Maduro disse. Maduro responde Lula: não praticamos diplomacia do microfone. É isso aí, Maduro. O Lula é um picareta. Então, quando a gente ataca o Lula, tem que tomar cuidado, porque isso já vem acontecendo desde 2018. Funciona. Você atacar a pessoa pela coisa certa, funciona. Porque a direita, ela não pode pegar. Vamos entender o que é a direita de novo? A direita são os traidores. Não existe direita e esquerda no Brasil. Tu tem os traidores, os cúmplices da traição e os nacionalistas. É isso que importa pro paradigma da ação nacional. O Lula, ele aparentemente no início, eu já fiz essa avaliação antes, não assim diretamente, mas toda vez que eu faço um vídeo sobre o Lula e sobre coisas do tipo, eu sempre reexplico isso, porque há sempre novos inscritos, as pessoas não acompanham cronologicamente esses eventos, e deveriam, né? Mas eu sempre esclareço, eu nunca fiz um vídeo diretamente dizendo que porra é o nacionalismo do Lula. Assim, o que ele se propõe como nacionalista. Aliás, o Lula nunca se chamou de nacionalista. Ele só vai governando, empurrando com a barriga, e os atrelados a ele, os interessados, vão chamando ele de várias coisas diferentes. Seria interessante fazer um vídeo mais específico sobre isso, e talvez no futuro eu faça. Quando teve a eleição de 2018, o Ciro Gomes, eu avisei que o meu canal não era um canal dedicado exclusivamente ao 2018. Não era um canal exclusivamente dedicado ao Ciro Gomes, mas que naquele momento ele era a melhor opção. Como o Lula estava preso, talvez muitos lulistas vieram parar no meu canal, mas como todos os lulistas só estão interessados no Lula, e não importa o que o Lula faça, eles os apoiam, eles voltaram para o Lula. E talvez por isso o interesse no canal tenha diminuído. Um dos fatores, o próprio fato de eu não apoiar o Ciro mais a partir do final da eleição de 2018. Então, mostrando que, em geral, os brasileiros na internet só têm interesse por aqueles caras que eles seguem e não pela política em si. O Lula, as partes que defendem o Lula dizem que o Lula é um nacionalista. É uma espécie de prólogo até nós chegarmos no vídeo, porque acho que é importante esclarecer isso aqui. O Lula nunca se afirmou um nacionalista. A esquerda, em geral, como diz o Maduro, é de microfone, é retórica. Na prática, eles são neoliberais assistencialistas. Mas os próprios neoliberais já se tornaram passivos do assistencialismo quando politicamente lhes é conveniente, como foi o caso do Bolsonaro com os auxílios emergenciais. Aliás, o Bolsonaro foi menos criterioso com as assistências sociais do que o próprio PT e seus governos de esquerda, vamos dizer assim. Então, o que é a esquerda, o que é o nacionalismo? Pós-golpe Lava Jato, já não se sabe mais o que é. Eu não posso afirmar que o Lula é um nacionalista. Não posso. Ele é uma espécie de internacionalista multipolar, meia bomba, assim, meia boca, sabe? Muito frau. Então podemos concluir que o Lula está interessado no poder. É o poder que importa. E a minha teoria maior é que ele tem um alinhamento com o Papa e com o Vaticano. E que ele obedece diretamente ao Vaticano. Eu posso fazer esses caminhos até chegar lá.
Eu geralmente não peço isso, mas se inscreve e deixa like, vamos ver se muda alguma coisa. E ativa aquela porra daquele sino lá. Eu nunca pedi isso, mas talvez o cara tenha que pedir, porque se não pedir as pessoas não fazem isso. Então vamos ao que o Maduro disse. Y los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley. Y los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su constitución. Yo no practico la diplomacia de micrófono. No Muito la bem, practico. muito No, bem. yo nunca voy a decir Colombia, su gobierno debe hacer esto, esto, esto y sacar en mis redes sociales un consejo. Entonces él da una opinión y a la media hora lo desmienten unos voceros del Departamento de Estado. Al final, ¿quién manda en Estados Unidos? Era isso que o Lula deveria estar fazendo. Então aqui está a resposta, ó. O Maduro, ele constrange a todos que não são nacionalistas. É a teoria da maçã podre do Henry Kissinger, que é a teoria da Guerra Fria e da dominação global, que o Noam Chomsky cita, como se na teoria da máfia também. No Poderoso Chefão, um cara que não pagou o dinheiro de extorsão da máfia. Essa é citando o Noam Chomsky, tá? Descrevendo de uma maneira vulgar a posição política dos Estados Unidos, que se comporta como um mafioso. O dinheiro de extorsão não é pago por um cara que é dono de um comércio banal. Então o chefe da máfia vai lá e manda espancar ele e o ataca. Por quê? Porque ele precisa daquele dinheiro? Não. Para dar o exemplo de que se tu não pagar o chefe da máfia, coisas acontecem. E se esse exemplo não é dado, espalha-se a ideia de que você pode dar cambo, pode ludibriar, roubar o chefe da máfia. Então, todo esse aspecto de nacionalismo industrial, desenvolvimentista, como o Ciro Gomes gosta de dizer, ele não pode ser permitido pelos Estados Unidos, porque ele dá um mau exemplo. E é por isso que eu sei que o Ciro Gomes está mentindo. Ele não pode ter o Mangabeira Unger no seu projeto de governo e dizer que vai ser nacionalista, porque os Estados Unidos não toleram nacionalismo industrial, que é o nacionalismo na prática, né? Ele não tolera, porque ele quer dominar o mundo. Aí existe essa versão multipolar, que seria governos semi-independentes, que é mentira também, porque todos eles estariam acordados dentro de leis internacionais. Então você teria uma jurisdição internacional que encompassaria a sua própria legislação. Nós já vemos isso com as vacinações. Então, o Rui Costa Pimenta disse que o mundo está preparado para o comunismo já. Então o Rui Costa Pimenta, ele não é contra. Os comunistas não são contra leis internacionais. Não são. Né? Porque eles não acreditam em soberania. Isso é mentira deles, tá? É mentira. A esquerda não é nacionalista e a realidade tá revelando quem são essa gente. A direita, obviamente, também não é, porque ela colabora com o inimigo, que é a direita norte-americana aqui no caso. O único que está tomando a posição nacionalista na América Latina é o Maduro. O Maduro é um nacionalista. E como descrito na teoria do Chomsky, que é a teoria do Henry Kissinger da maçã podre, ou a teoria do mafioso, você não pode deixar que um Estado nacionalista, ou como os americanos têm uma expressão eufêmica para isso, que é rogue state, um Estado rebelado. Rebelado de quem? Rebelado do domínio deles. Então, por exemplo, os assets, as contas do Maduro, aliás, da Venezuela, se o problema é o Maduro, porque não vamos nem entrar nessa discussão, porque obviamente não entra nessa discussão, porque a discussão ela é implausível, ela é em si
um embuste. Então a gente não entra nessa discussão. É que nem eu iniciar uma discussão se a sua mulher está sendo bem comida. Que conversa é essa? Porque tu não tem nada a ver com o fato da minha mulher estar sendo bem comida ou não. O que quer dizer isso? É como se eu chegasse com uma legião de membros do bairro, da vizinhança. Esse aqui é o novo marido da tua mulher. Porque o nosso Conselho Internacional de Bairro decidiu que no seu casamento, dentro da sua casa, a sua mulher não está sendo bem comida. Ela não está sendo, não está tendo a transa necessária, de acordo para um casamento saudável. Você tem um número de filhos muito baixos. Nós trouxemos aqui esse garanhão. Olá, olá. E ele vai tratar de espalhar mais sementes dentro da sua mulher. E essa é a conversa que eles estão propondo. Então a gente não entra nessa discussão absurda, porque ela é, por evidentemente ser absurda. Então o simples fato do Lula consentir com essa conversa já não precisa ser dito muito mais sobre isso. O Lula não é nacionalista. O Lula evidencia a radiografia do poder dele. Ele quer manter-se no poder. E o PT, porque o PT é um organismo, tem a sua ideologia também, e uma das motivações é o poder. A burocracia do poder. É muita gente, muita prefeitura, coisas inexplicáveis, como por exemplo, por que apoiar o Boulos? Eu até hoje nunca entendi por que a criatura política Boulos foi inventada. Ele poderia simplesmente coletar qualquer pessoa de dentro do PT e transformar ela em alguma coisa. Por alguma razão é o Boulos. Então o Lula não é nacionalista. E o senhor Maduro está corretíssimo. Então os Estados Unidos não podem permitir que um nacionalista, um Estado nacionalista exista. É disso que se trata. Todo o resto é bobagem. É a política geopolítica externa permanente dos Estados Unidos. Por isso o professor Roque, que foi um ser destacado para contrapor esse canal, por exemplo, outros picaretas oportunistas como o Capitão Farinazo, que é um cara retardado que fala assim. Eu vou lembrar que o Capitão Farinazo, eu já debocho desse homem há muito tempo, ele é um cara que trabalhava para a guarda costeira. Ele falava que é da marinha. Então esses caras pegaram os tópicos que estavam underground no YouTube brasileiro, deram verniz, descobriram as fontes, né? Coronel Douglas MacGregor, as fontes da superfície, né? Coronel Douglas MacGregor e coisas do tipo. E eles vão lá para coletar e ele se finge de especialista. Ele se finge de especialista porque o objetivo dele é virar um congressista. Todos esses caras que vocês veem, o objetivo deles é serem atrelados a uma máquina política que vai lhes assalariar ou lhes dar viewership, quantidade de views atreladas. Então, por exemplo, o Portal do José. O Portal do José é um setor jornalístico fraco, que nem Bob Fernandes. Tá? Ele é de esquerda, só que ele tenta dar aquele verniz de jornalismo educado, fingindo ser imparcial, quando na verdade ele é ideológico. São a favor do aquecimento global. Aí eles pegam e ancoram-se no barco do PT, da esquerda. Essa é a estratégia de negócio deles. E fica-se aquele circle jerk, como se chama, onde um é atrelado. O cara que vai no Bob Fernandes vai no portal do José. O cara que vai no portal do José vai no TV 247 e eles ficam naquele círculo fechado, que é o que acontece também no pessoal do Bolsonaro. No pessoal do Bolsonaro é pior, porque eles são mais fanatizados. Não sei se são mais, na verdade, viu? Acho que a coisa já está parelha.
Mas eles são mais profundos porque eles ficam, pelo menos eles duvidam mais. Mas não importa, porque no final a solução sempre é o Bolsonaro. O cara duvidar e chegar na pior das conclusões sempre é loucura total. A dúvida deles é só um exercício retórico também. É só um fetiche. O aprofundamento do Bolsonaro, do bolsonarista da internet, porque a gente não sabe essas convicções, se elas são tão profundas assim na vida real. Eu sempre duvido dessas profundezas, né? Então o Lula, ele tomou essa posição, que é a posição internacionalista antinacional. Que eles não aceitam que o Maduro seja um nacionalista. Não pode ser um nacionalista. Só que ele não fala isso. Você está falando da profundidade do bolsonarismo. O bolsonarismo ainda se adentra no WhatsApp. Ele entra naquela profundeza do WhatsApp. Os meios de colaborar estão na barra aí e na descrição. Então, o Maduro, ele é um nacionalista resistindo a uma investida norte-americana clássica que vem desde a doutrina Monroe. 1800 e não sei o que, tá? E alguma coisa. Então, essa é a posição nacionalista. O Lula deveria estar, e ele aludiu que faria isso, tá? Defenderia a nação brasileira. O Lula nem revogou as ações privatizadas da Eletrobras. E na verdade está ajudando o Elon Musk. Porque quando se o Brasil não for fazer carros elétricos, e obviamente pelo visto não vai, se fizer um carro elétrico vai custar 1 milhão, porque qualquer porcaria de carro no Brasil custa 80 mil. Então, eles não fazem nada para resolver esse problema. Então tem esses outros problemas do Brasil. Essa seria uma ação nacionalista. As contas da Venezuela foram roubadas pelo Departamento de Estado americano e transferidas para o Guaidó. Lembra do Guaidó? Então agora reciclar essa ação. A Venezuela está sob sanções. Nós vimos como as sanções não fizeram nada contra a Rússia, mas a Rússia é um estado diferente.